Bem-vindos ao canal Contos e Histórias. Prepare-se para mergulhar em um mundo de mistério e terror, onde as lendas mais sombrias ganham vida. Neste vídeo, vamos explorar histórias arrepiantes que acontecem dentro de cemitérios, lugares onde o silêncio da noite é quebrado por sussurros e lamentos de almas perdidas. Aumente o volume, apague as luzes e embarque conosco nesta jornada assustadora. Você está pronto para enfrentar seus medos? Então, vamos começar. Numa cidade do interior, havia um cemitério antigo, envolto em mistérios e lendas. Diziam que ao cair da noite, uma alma perdida vagava entre os túmulos, incapaz de encontrar descanso. Essa alma Maria, uma jovem que havia falecido tragicamente há muitos anos. Em vida, Maria era conhecida por sua bondade e generosidade, mas sua morte foi envolta em mistério e dor. Ela foi enterrada no cemitério local, mas sua alma nunca encontrou paz. Todas as noites, Maria vagava pelo cemitério, tentando encontrar uma saída. Ela estava presa em um ciclo interminável de desespero e tristeza. Os moradores da cidade evitavam o cemitério após o anoitecer, temendo encontrar a alma atormentada de Maria. Certa noite, um jovem corajoso chamado João decidiu investigar as histórias sobre Maria. Armado com uma lanterna e muita coragem, ele entrou no cemitério. Enquanto caminhava entre os túmulos, ele ouviu um sussurro suave chamando seu nome. Seguindo o som, ele encontrou Maria, com os olhos cheios de tristeza. João, com o coração cheio de compaixão, perguntou a Maria como poderia ajudá-la a encontrar paz. Maria revelou que precisava que alguém descobrisse a verdade sobre sua morte e levasse justiça ao seu nome. Determinado a ajudar, João prometeu investigar o passado de Maria e trazer a verdade à tona. Com o passar dos dias, João descobriu que Maria havia sido vítima de um crime terrível e o culpado nunca havia sido punido. Ele reuniu provas e levou o caso às autoridades, que finalmente fizeram justiça. Naquela noite, João voltou ao cemitério e encontrou Maria novamente. Desta vez, ela estava sorrindo, agradecida por sua ajuda. Com a verdade revelada e a justiça feita, a alma de Maria finalmente encontrou paz. Ela se despediu de João e desapareceu, deixando o cemitério em silêncio. Desde então, o cemitério de Ouro Fino voltou a ser um lugar tranquilo, onde as almas descansavam em paz. Em uma pequena cidade do interior, havia um cemitério que era conhecido por suas lendas e histórias assombrosas. Entre essas lendas, a mais perturbadora era a de um casal que, mesmo na morte, não conseguia encontrar paz. Anthony e Fernanda eram um casal apaixonado que viveu uma vida longa e feliz juntos. No entanto, após a morte de Anthony, uma briga entre seus filhos resultou em seu enterro longe de Fernanda. A dor da separação era tão grande que, mesmo na morte, suas almas não conseguiam descansar. Diziam que, em noites de lua cheia, Anthony e Fernanda saíam de seus túmulos e vagavam pelo cemitério, tentando se encontrar. Os moradores da cidade evitavam o cemitério nessas noites, temendo encontrar os espíritos inquietos do casal.
Certa noite, um jovem chamado Pedro, curioso sobre a lenda, decidiu investigar. Armado com uma lanterna e muita coragem, ele entrou no cemitério durante a lua cheia. À medida que caminhava entre os túmulos, ele ouviu sussurros suaves e viu sombras se movendo. Pedro seguiu os sons e encontrou João e Maria, com os olhos cheios de tristeza e desespero. Eles imploraram por ajuda, revelando que precisavam ser enterrados juntos para que suas almas pudessem finalmente descansar em paz. Com o coração cheio de compaixão, Pedro prometeu ajudar. Nos dias seguintes, Pedro convenceu os filhos de João a corrigirem o erro e a enterrarem seus pais juntos. Finalmente, Antony e Fernanda foram reunidos em um único túmulo. E naquela noite de lua cheia, os sussurros e sombras desapareceram. Desde então, o cemitério voltou a ser um lugar de silêncio e paz. E a lenda de Antony e Fernanda se tornou uma história de amor eterno e redenção, lembrada por gerações como um exemplo de compaixão e coragem. Em uma pequena cidade havia um cemitério antigo, conhecido por suas lendas e histórias assombrosas. Entre essas lendas, a mais aterrorizante era a do túmulo de uma jovem chamada Clara. Diziam que Clara havia sido enterrada viva por engano e desde então sua alma não encontrava paz. Todas as noites de lua nova, os moradores da cidade podiam ouvir choros e lamentos vindos do túmulo de Clara. O som era tão angustiante que ninguém ousava se aproximar do cemitério nessas noites. Certa vez, um grupo de jovens corajosos decidiu investigar a lenda. Armados com lanternas e muita coragem, eles entraram no cemitério na noite de lua nova. À medida que se aproximavam do túmulo de Clara, os choros e lamentos ficavam cada vez mais altos e desesperadores. Quando chegaram ao túmulo, perceberam que a terra ao redor estava estranhamente revolvida, como se alguém tivesse tentado sair. De repente, uma figura espectral apareceu diante deles, com os olhos cheios de tristeza e dor. Era Clara, presa entre o mundo dos vivos e dos mortos. Os jovens, apavorados, tentaram fugir, mas Clara implorou por ajuda. Ela revelou que precisava que alguém encontrasse seu corpo e lhe desse um enterro digno, para que sua alma pudesse finalmente descansar em paz. Com o coração cheio de compaixão, os jovens prometeram ajudar. Nos dias seguintes, eles descobriram que Clara havia sido enterrada em um túmulo sem identificação e seu corpo nunca havia sido encontrado. Determinados a cumprir sua promessa, os jovens procuraram incansavelmente até encontrarem os restos mortais de Clara. Finalmente deram a ela um enterro digno, com todas as honras e respeito que merecia. Naquela noite de lua nova, os choros e lamentos cessaram, e o cemitério voltou a ser um lugar de silêncio e paz. A lenda de Clara se tornou uma história de redenção e compaixão, lembrada por gerações como um exemplo de coragem e empatia. Obrigado por assistir e por se juntar a nós nesta jornada assustadora pelos mistérios dos cemitérios. Se você gostou dessas histórias e quer mais, não se esqueça de deixar seu like, comentar e se inscrever no canal. Compartilhe com os amigos que também adoram um bom susto.